Salve torcida vascaína! Sejam bem-vindos ao canal Cruz Maltino Informa. Aqui você encontra as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e fique informado diariamente sobre tudo do nosso Vascão. Vamos para mais uma resenha de vascaíno para vascaíno. A noite que era para ser de alívio e comemoração em São Januário acabou se transformando em uma verdadeira bomba nos bastidores do Vasco da Gama. Após a vitória magra por 1-0 sobre o Puerto Cabello, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o técnico Fábio Carille protagonizou declarações polêmicas que culminaram em sua surpreendente demissão. Logo após o apito final, Carille foi até a coletiva de imprensa e, em tom ríspido, desabafou sobre as vaias vindas das arquibancadas. O treinador afirmou que não dá para exigir futebol bonito de um time com limitações óbvias e questionou a exigência da torcida vascaína, mesmo diante da vitória. A fala caiu como uma bomba entre os dirigentes, principalmente entre os torcedores. Ainda na mesma entrevista, Carille chegou a afirmar que o Vasco precisa mais da torcida do que ela imagina, mas se continuar assim, ninguém vai querer jogar aqui. Essa declaração foi encarada como um desrespeito direto à torcida cruz-maltina, conhecida por sua paixão e presença constante, mesmo nos momentos mais difíceis da história recente do clube. A diretoria, que até então mantinha uma postura de respaldo ao trabalho de Carille, se viu obrigada a tomar uma atitude imediata. Poucas horas após a coletiva, o clube soltou uma nota oficial confirmando a demissão do treinador. O comunicado foi curto, mas direto, em comum acordo. O Vasco da Gama informa o desligamento do técnico Fábio Carille. Agradecemos pelos serviços prestados. Nos bastidores, comenta-se que o presidente Pedrinho foi um dos mais irritados com a postura do técnico. Segundo fontes próximas à direção, o presidente teria dito que ninguém está acima do clube, muito menos quem desrespeita a nossa torcida. A repercussão entre os torcedores foi imediata. As redes sociais foram tomadas por comentários divididos. Enquanto alguns afirmavam que Carille apenas disse a verdade, a maioria expressou profunda revolta com o que foi entendido como um ataque gratuito ao clube e à torcida. Ex-jogadores e comentaristas também opinaram sobre o caso. Walter Casagrande afirmou em um programa esportivo que Carille faltou com inteligência emocional, enquanto Edmundo, ídolo vascaíno, foi mais enfático, faltou respeito com quem sustenta o clube. Apesar da vitória e dos 3 pontos na Sul-Americana, o ambiente no Vasco se tornou insustentável. Jogadores teriam ficado desconfortáveis com o tom adotado pelo técnico, e líderes do elenco se mostraram aliviados com a decisão da diretoria. Em campo, o time apresentou um desempenho apenas razoável, e o gol da vitória saiu em uma jogada individual. Isso aumentou ainda mais a cobrança da torcida, que esperava uma apresentação mais convincente contra um adversário considerado tecnicamente inferior. Agora, o Vasco corre contra o tempo para anunciar um novo comandante. O clube precisa de estabilidade e planejamento urgente, já que a temporada está apenas começando e os desafios são muitos, tanto no Brasileirão quanto na própria Sul-Americana. Fontes ligadas ao clube já ventilam nomes como Fernando Diniz e Dorival Júnior, mas ainda não há confirmação oficial. O certo é que a diretoria busca um nome com perfil agregador, que saiba lidar com pressão e que entenda a grandeza do clube. A torcida, por sua vez, espera que o próximo técnico compreenda o que significa vestir a camisa do Vasco. Mais do que resultados, o que os cruz-maltinos querem é respeito, entrega e identificação com as cores que amam. Enquanto isso, a vitória sobre o Puerto Cabello, que deveria ser motivo de tranquilidade, acabou sendo ofuscada por uma crise interna que pode impactar diretamente o futuro da equipe na temporada. O que era para ser apenas mais uma noite de Sul-Americana virou um marco de ruptura. O episódio deixa claro que, no Vasco, cada palavra pesa, cada gesto repercute. E quem veste a camisa, seja em campo ou na área técnica, precisa entender que, acima de tudo, está a instituição e sua torcida apaixonada. Antes de seguirmos com o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para se manter informado todos os dias com as últimas notícias do nosso Vasco. A demissão de Fábio Carille não foi apenas uma decisão administrativa, foi a consequência direta de uma ruptura profunda entre o técnico e a torcida vascaína.
Nas arquibancadas, nas redes sociais e até mesmo nas ruas do Rio de Janeiro, o sentimento é de indignação, como há muito tempo não se via. Antes mesmo do fim da coletiva de Carille, os vídeos com suas declarações começaram a circular. Em questão de minutos, o termo Fora Carille já figurava entre os assuntos mais comentados do Brasil no X, antigo Twitter. Para muitos torcedores, a fala do treinador não foi apenas um desabafo, mas uma afronta direta ao orgulho de ser vascaíno. No entorno de São Januário, o clima ficou tenso. Torcedores que ainda estavam comemorando a vitória começaram a se aglomerar na entrada principal do estádio, exigindo uma resposta da diretoria. Gritos de respeito ao Vasco, e Carille nunca entendeu o que é jogar aqui, ecoaram até altas horas da noite. Em grupos de WhatsApp organizados por torcidas, rapidamente foram organizadas manifestações. Uma delas aconteceu no dia seguinte, com centenas de cruzmaltinos reunidos em frente ao CT Moacir Barbosa. O protesto, pacífico, levou faixas, cartazes e palavras de ordem, mostrando que a relação entre torcida e treinador estava, de fato, irreversivelmente abalada. As principais organizadas do Vasco, como a Força Jovem e a Guerreiros do Almirante, emitiram notas públicas exigindo não apenas a saída de Carille, mas também um pedido de desculpas oficial ao torcedor. Não aceitamos ser desrespeitados por quem não conhece nossa história, dizia uma das publicações. Internamente, soube-se que o próprio elenco sentiu o impacto da declaração. Alguns jogadores veteranos, identificados com a torcida, teriam se posicionado contra a maneira como Carille generalizou e menosprezou a paixão cruzmaltina. Isso contribuiu diretamente para acelerar a decisão da diretoria. A indignação da torcida não tem apenas um viés emocional. Para muitos vascaínos, as palavras do treinador representaram também uma falta de sensibilidade e de leitura de ambiente. Afinal, apoiar o Vasco mesmo nos momentos mais difíceis é quase um ato de resistência, e ser vaiado, mesmo após vitória, faz parte da cobrança de quem ama. Além disso, é importante lembrar que as vaias não foram direcionadas apenas ao resultado, mas à postura do time dentro de campo. A torcida não aceita um futebol sem alma, mesmo com os 3 pontos. Carille parecia não compreender essa essência. Vídeos de torcedores chorando, desabafando ou até rasgando camisas em protesto viralizaram nas redes. Influenciadores ligados ao clube reforçaram a narrativa de que a saída de Carille era não só inevitável, mas necessária para a saúde do ambiente vascaíno. Para muitos, a saída do técnico foi tardia. Alguns torcedores lembraram episódios anteriores, nos quais Carille já havia demonstrado certa frieza nas entrevistas, como se não se sentisse parte do clube. Suas falas, por vezes robotizadas, não cativaram a massa vascaína. Agora, o desafio é reconstruir a confiança da torcida. Embora a demissão tenha sido bem recebida, ainda há um sentimento de ferida aberta. Os torcedores esperam que o próximo técnico entenda o tamanho do Vasco e se comunique de forma mais próxima e respeitosa. A relação entre torcida e time é o maior patrimônio do clube. E mexer com isso é brincar com fogo. Fábio Carille, ao ignorar essa conexão, acabou cavando sua própria saída, mesmo após uma vitória. O episódio também serve de lição para a diretoria: técnico que não compreende a alma do clube não sobrevive em São Januário. Mais do que competência, é preciso identificação e respeito. Por fim, o torcedor vascaíno, mesmo magoado, segue firme. Como sempre foi. Porque o amor pelo Vasco não depende de técnico, jogador ou diretoria. Ele nasce no peito e se renova a cada jogo, a cada lágrima, a cada vai, acima de tudo, a cada demonstração de paixão. E se a tempestade passou, agora é hora de olhar para frente. Mas sem esquecer que, no Vasco, a torcida tem voz, e quando ela fala, é bom ouvir. Falamos das últimas notícias do Clube de Regata Vasco da Gama todos os dias. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Participe também nos comentários e deixe a sua opinião para fazermos a resenha de Vascaíno para Vascaíno. Até o próximo vídeo.